Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ancient Stories e comentar o que você acha dessas histórias que atravessaram milênios. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo profundo, verdadeiro e bem contado sobre a antiguidade. Agora, feche os olhos e volte comigo mais de 3.000 anos no tempo, uma guerra entre mito e história. Poucas histórias da Grécia Antiga são tão poderosas quanto a Guerra de Troia. Uma guerra cantada por poetas, temida por reis e lembrada por civilizações inteiras. Mas a pergunta permanece até hoje: essa guerra realmente aconteceu? Ou foi apenas um mito bem contado? A verdade, como quase sempre na história antiga, está no meio do caminho. A Guerra de Troia não é apenas uma narrativa sobre batalhas. Ela fala de honra, orgulho, destino, traição e da fragilidade humana diante do poder e dos deuses. O mundo grego antes da guerra. Naquele tempo, a Grécia não era um país unificado. Era um mosaico de cidades-estado, governadas por reis guerreiros. Micenas, Esparta, Ítaca, Pilos. Cidades ricas, fortificadas, sustentadas pelo comércio e pela guerra. Do outro lado do mar Egeu, erguia-se Troia, uma cidade estratégica, rica e poderosa, que controlava rotas comerciais vitais. Troia não era apenas um símbolo, era um obstáculo econômico. E guerras, muitas vezes, começam menos por amor e mais por poder. O estopim do conflito. Segundo a tradição, tudo começou com uma escolha. Paris, príncipe de Troia, recebeu a missão de decidir quem era a mais bela entre as deusas. Como recompensa, ganhou Helena, a mulher mais bela do mundo. Mas Helena já tinha um marido, Menelau, rei de Esparta. O rapto, ou fuga, de Helena foi visto como uma afronta imperdoável. Não apenas contra um homem, mas contra a honra de todos os reis gregos. A guerra foi selada não só pelo desejo, mas pelo orgulho ferido, o chamado dos heróis. Os maiores guerreiros da Grécia atenderam ao chamado. Agamenon, o líder supremo. Odisseu, o mais astuto dos reis. Ajax, o gigante da guerra. E acima de todos eles, Aquiles, o maior guerreiro de seu tempo, quase invencível, quase imortal, mas também humano, orgulhoso e fatalmente vulnerável. 10 anos de guerra. A guerra não foi rápida. Foram anos de batalhas, cercos e mortes. Heróis caíram. Cidades foram saqueadas. A glória custava caro. Aquiles perdeu seu melhor amigo. Héctor, o maior defensor de Troia, tombou diante das muralhas. Cada vitória trazia mais dor do que alegria. A guerra de Troia não era apenas contra o inimigo, era contra o destino, o cavalo de Troia. Quando a força falhou, restou a inteligência. Os gregos fingiram a retirada e deixaram para trás um enorme cavalo de madeira. Um presente, ou uma armadilha. Troia caiu não pela espada, mas pela confiança excessiva. Naquela noite a cidade foi destruída por dentro, e a guerra chegou ao fim da forma mais cruel possível. História ou mito? Escavações modernas mostram que Troia realmente existiu, e que foi destruída por volta do final da Idade do Bronze. A guerra pode não ter ocorrido exatamente como os poemas descrevem, mas algo grande, violento e decisivo aconteceu ali. A história não apaga o mito. Ela o fortalece. Porque os mitos não contam apenas fatos. Eles contam verdades humanas. A Guerra de Troia nos lembra que cidades queimam, impérios caem, mas histórias sobrevivem. Se você gostou desse episódio, deixe o like, se inscreva no canal Ancient Stories e comente. Você acredita que a Guerra de Troia foi mais mito ou mais história? Eu me chamo Áureo. Nos vemos no próximo capítulo da Antiguidade.